Olha, aquela reprovação que tinha escolar na nossa época, em que não atingiu a média, reprovou, talvez passasse por um conselho de classe, que era uma questão de conduta na educação, fazia parte do Plano Nacional de Educação, aquele monte de coisa, isso não existe mais. Pelo menos até ali, uma grande parte do ensino fundamental 2, as crianças vão passando de ano, não tem essa retenção. Mas você, pai, e você, mãe, se você entender com especialistas que você leve o seu filho e perceba que ele não tem condição nem maturidade de ir para o ano posterior, de ir para o próximo ano, você pode pedir para a escola, e tem esse direito, de reter o seu filho, caso ele não atinja a média, para que ele possa fazer de novo, aprender e ir para o próximo passo. Você sabia disso? Eu também não, mas é assim que funciona agora. Põe no ar. Reprovar de ano na escola, de início, pode parecer algo ruim. Mas, em alguns casos, manter o aluno na mesma série escolar pode ser uma boa opção, quando a criança ou adolescente ainda não domina o conteúdo ensinado, ou quando não tem maturidade suficiente para avançar de ano. Pode ser sim benéfico. Essa análise vai ser feita de forma individualizada e não são com questões de nota, né? A aprovação dessa criança e desse adolescente, ela deve ser analisada de uma forma ampla, com a parte disciplinar, a parte do amadurecimento, se realmente essa criança aprendeu, se esse jovem está apto, está preparado, tanto pedagogicamente quanto emocionalmente, para seguir para o próximo ano. Então, esta questão da retenção não pode ser vista como algo negativo. Para solicitar a retenção do estudante, o primeiro passo é procurar diretamente a escola. Pais ou responsáveis devem enviar uma solicitação formal para que o aluno repita de ano. A mesma regra também é válida para os pais que têm filhos com deficiência. É o mesmo formato. E a gente vê na prática que isso acontece muito com as crianças de inclusão, certo? A inclusão, ela é efetiva e eficaz em muitos casos, mas muitas crianças e adolescentes acabam chegando num limite que eles não têm condições pedagógicas, ou eles precisam de mais tempo naquela série para atingir aquilo, até condições emocionais, de relacionamento. Então, os pais, os terapeutas, família, ninguém melhor do que eles pode dizer, é melhor para o meu filho ser retido. E a escola não pode decidir pelos pais. A escola pode orientar, falar da parte acadêmica, trazer o histórico dessa criança e dialogar e conversar. E, em conjunto, tomar a melhor decisão para essa criança ou esse adolescente. É importante esclarecer que não são em todos os casos que a retenção escolar é recomendada. Eu acho que o principal critério é o que é melhor para o aluno, em termos pedagógicos, em termos emocionais, em termos de desenvolvimento como ser humano, em termos de habilidades sociais, como lidar com seus colegas. A gente vê muito isso na adolescência, principalmente crianças de inclusão, que têm uma dificuldade quando eles se tornam adolescentes, têm maior dificuldade em interagir. Então, caso a caso, os pais, os responsáveis vão ver o que é melhor para o meu filho, mas pensando no filho e não no querer dos pais. É sempre em prol, com um olhar na criança e no adolescente. Essa é uma questão realmente polêmica de como é feita a construção do conhecimento, né? O conhecimento ele tem que ser demonstrado, provado, tanto que as provas hoje, mais que eram provas na nossa época, não se chamam mais assim, se chamam avaliação. Agora, um fato que nós temos que ter, e aí você precisa de uma estrutura, que muitas das vezes as escolas não têm. É um apoio psicopedagógico, psicológico, para você ver se realmente aquele aluno não tem condição de conhecimento, não tem condição técnica, não tem habilidade suficiente para passar para uma próxima etapa, porque o ano posterior, o próximo ano, ele vai exigir os conhecimentos aqui fixados para dar um próximo passo. Se não tem essa condição hoje, a escola por si só, dificilmente ela reprova, tirando algumas raras exceções pedagógicas. Ela tem que, pelos planos que nós temos hoje, passar à frente e dar essa estrutura para o aluno, de reforço de uma série de coisas, para ele continuar. Mas muitas das vezes, o aluno não tem a condição de ir para o próximo ano. Ele não tem aquilo necessário para passar. E aí, como é que faz? É polêmico, é difícil,